Então vamos começar esse vídeo com uma frase muito importante que tem logo nos primeiros capítulos do livro. Eu vou ler aqui para vocês. Eis aqui um exercício mental para você. Imagine que descobriu que quando vai dormir à noite, não apenas dorme, você morre. Você morre e outra pessoa acorda no seu lugar na manhã seguinte. Ela tem todas as suas lembranças, acha que é você e todos os seus amigos e entes queridos também acham. Mas ela não é você, e você não é a pessoa que foi dormir na noite anterior. Você só existe desde amanhã e vai deixar de existir quando fechar os olhos à noite. Pergunte a si mesma: faria alguma diferença em termos práticos na sua vida? Haveria alguma maneira de você sequer perceber? Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e eu quero falar sobre um livro que eu terminei de ler ainda nessa semana. E aí eu fiquei tão ansiosa para contar para vocês que eu falei, não, eu preciso já fazer o roteiro, gravar o vídeo e vir contar para vocês um pouco sobre essa história que tá aqui fresquinha na minha mente. Então vamos lá. Mas afinal, sobre qual livro que eu estou falando? Eu estou falando de Mickey 7. Mickey 7 é um romance de ficção científica escrito por Edward Ashton. Muitas pessoas devem conhecer essa história porque foi adaptada por cinema no filme Mickey 17, aquele que o Robert Pattinson interpreta. I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? Mas eu confesso que eu ainda não vi esse filme. Quem sabe, se vocês quiserem, eu posso assistir e vir falar um pouco sobre ele aqui no canal. A história conta a história de Mickey 7, que na verdade ele é um prescindível. Prescindível é uma pessoa que se torna basicamente um clone humano utilizado em missões específicas, onde ele vai morrer e vai se tornar o clone dele mesmo. A mesma aparência, a mesma personalidade, basicamente a mesma parte mental, porém num corpo que não é mais o dele. E como o próprio nome dele já diz, ele é o Mickey 7, por quê? Porque ele morreu 6 outras vezes antes disso. E aí o que acontece na história? Ele vai ter que lidar com um clone dele, o Mickey 8, mas a questão é como que ele chegou em tudo isso. Bom, aí eu já não posso dizer muito porque eu não vou dar spoilers nesse vídeo, mas vamos falar um pouco mais sobre essa história. Ele nada mais é um livro que aborda um pouco sobre a consciência humana, sobre a vida em outro planeta e sobre a nossa identidade, né? O que realmente é ser humano. O que eu posso dizer sobre ele é que Mickey realmente tem um amadurecimento e um crescimento durante a história. Uma das partes que eu mais gostei na escrita do autor é a personalidade do Mickey. Apesar dele ser um pouco não depressivo, né? Porque acredito eu que na situação que ele se encontra, onde ele já morreu 6 outras vezes, ele até que não tá tão depressivo, ele até que não tá tão depressivo, ele até que tem um senso de humor bacana. Inclusive, eu até separei uma outra frase que tem no livro para vocês terem noção de como funciona o humor dele. E então, como homens entediados ao longo de toda a história, passei uma quantidade lamentável do tempo encontrando maneiras de me meter em confusão. Isso me fez refletir um pouco sobre a nossa história. Se você parar para pensar, os homens, não os homens, homem e mulher, mas os homens como ser humano, de certa forma, eles se meteram em muitas confusões que causaram diversos tipos de situações na humanidade que talvez poderiam não ter acontecido se ninguém tivesse passado muito tempo se metendo em confusão, né? Que tal a gente falar um pouco sobre clones, sobre clonagem? A realidade é que até hoje nenhum ser humano foi realmente clonado. Assim, até onde a gente sabe, né? Porque tem tantas teorias da conspiração, de experimentos terríveis que podem ter acontecido, mas nada foi comprovado oficialmente. E, inclusive, as únicas histórias sobre clonagem que são realmente confirmadas, assim, na história da humanidade são gatos, cachorros, cavalos, vacas, inclusive a ovelha Dolly, que é uma das mais famosas, eu vou até deixar ela aqui na tela, que aconteceu em 1996 e foi um grande avanço para a ciência. Mas, assim, hoje dizem que seria algo muito arriscado, inclusive é totalmente antiético fazer uma clonagem humana, até porque não teria as mesmas memórias, não teria a mesma personalidade, apesar de fazer aquele trabalho com o DNA da pessoa, mas também tem grandes riscos de problemas que podem acontecer. Atualmente existe a clonagem de órgãos, né?
que também não vou me aprofundar muito aqui sobre como isso é realizado. Apesar de não existir a clonagem, a gente fica imaginando como seria se realmente acontecesse. Além de que essa história ela aborda a vida em um outro planeta, então a gente também está falando sobre viagem espacial, tem bastante detalhes sobre física, né, sobre a questão da velocidade da luz, como você chega em tais planetas, inclusive são partes que a gente precisa prestar um pouco mais atenção, assim como toda a ficção científica, mas elas complementam demais ali a história e é o que faz ficar tudo mais mágico e tudo mais entendível pra gente que tá ali lendo. Então, assim, de acordo com a ciência, falando de novo sobre a clonagem, é impossível a gente clonar um humano? Bom, impossível, eu, Larissa, acredito que não seja, mas implica tantas situações que com a ciência atual não é algo que é realizado, legalmente falando e eticamente falando e sei lá, talvez a gente pensando com a nossa consciência que a gente ainda tem. Acho que não seria algo muito bacana de se fazer com alguém, pelo menos não hoje. Em diversas partes da história, me fez lembrar sobre um vídeo que eu estava assistindo até pouco tempo atrás, aliás, um pouco antes de eu começar a ler esse livro, sobre talvez uma das piores arrastas pra cima da história, sabe? Eu quero dizer, né? Assim, que foi uma pessoa lá no Japão, um homem mais especificamente, que ele trabalhava numa usina nuclear. Eu vou até deixar o nome do caso aqui e o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, o vídeo que eu assisti, que é muito mais interessante você pegar todos os detalhes, mas uma das piores mortes foi a questão da radiação. Todos nós já sabemos que a radiação, ela prejudica muito o funcionamento do nosso organismo em certas doses, né? Vou falar doses porque acho que não é nem o termo correto de se usar, são totalmente letais. Agora imagina você ficar dias em um hospital tentando sobreviver a isso enquanto a radiação está corroendo os seus órgãos, a sua pele. A pele é um órgão, né? Mas é basicamente isso. Imagina o sofrimento e a dor que você sentiria. Agora pega você se tornando um clone e aí você precisa morrer de diversas outras maneiras péssimas antes e você se lembrar disso. Pois é, eu acho que não era uma vida fácil pro Mickey, sabe? Então, conforme eu fui lendo a história, eu lembrei muito disso, de uma das piores mortes. E realmente a gente já começa a se colocar no lugar do personagem. E uma informação importante aqui é que os coadjuvantes têm o meu selo de aprovação, o meu joinha. Inclusive, lembra de deixar o seu joinha aqui, o seu like. E se inscreve no canal também, para não perder mais nenhum vídeo que eu for postando por aqui. E eu gostei muito dos coadjuvantes, o Marshall, que, cara, esse personagem ele me faz passar muita raiva, o Berto e a Nessa e a Cat. Aliás, todos eles me fizeram passar muita raiva. Então isso quer dizer que a missão do autor foi cumprida, tá? Porque eu não passei raiva por eles serem, sei lá, personagens burros, por assim dizer, não, mas é porque algumas atitudes deles eram, sei lá, contra o personagem principal e como a gente fica torcendo pelo personagem principal, aí fica um pouco complicado a gente passar a mão na cabeça dessas pessoas, né? Mas são personagens muito bem construídos, assim como o protagonista, e isso é mais um motivo para que esse livro seja a sua próxima leitura. E assim, na minha opinião, esse livro ele só não ganha 5 estrelas, eu dou pra ele umas 4 estrelas e meia, porque em algumas situações eu acredito que o autor poderia ter aprimorado um pouco a história. Eu não sei se é porque eu fiquei com aquela sensação de conforme eu tô lendo e eu quero cada vez mais. Eu confesso que no início da história eu não tava assim, né? Eu lia tal, mais por curiosidade, mas do meio da história pra frente foi quando a minha leitura, assim, ela aconteceu muito mais rápido. E aí, quando isso acontece, isso quer dizer que a qualidade da história tá muito boa, porque você vai emendando um capítulo no outro, um acontecimento no outro, e você quer cada vez mais saber o que vai acontecer com o protagonista, né? Até você entender onde o autor tá querendo chegar, então acredito eu que é por isso. E também tem uma parte, assim, mais pro final, que o protagonista, ele tem uma conversa lá com um personagem, assim, que eu não posso dizer exatamente quem que é, mas
Eu fico muito curiosa porque o autor não faz um capítulo, um diálogo que acontece essa conversa. Na verdade, o personagem ele conta depois o que aconteceu nessa conversa. E aí eu fico tipo, eu tava curiosa pra saber como que era essa conversa, né? Então eu acho que é mais assim, uma parte que eu gostaria que fosse melhor, não sei, de novo, minha opinião, mas acredito eu que talvez poderia ter sido melhor se tivesse essa parte, não sei. Agora, pra gente encerrar, eu quero ler mais uma frase. Eu confesso que não é em todo livro que eu marco tantas frases assim, mas dessa vez eu achei que tinham frases bem pertinentes. Não são todas que eu marquei, que eu estou falando aqui no vídeo, mas eu peguei as mais importantes e as mais interessantes pra gente comentar um pouco sobre, então vamos pra última. A resposta curta é que sempre acreditei que é importante aceitar as pessoas na sua vida pelo que elas são. Não existe um amigo perfeito, assim como não existe qualquer coisa que seja perfeita. E se você criticar todas as pessoas da sua vida por suas muitas e variadas falhas, vai deixar de apreciar aquilo de bom que trazem para a mesa. Então eu acho que é um aprendizado muito importante assim pra gente. Às vezes a gente se pega assim criticando as pessoas, ainda mais com essa coisa das redes sociais, que a gente fica criticando aquela pessoa que a gente tá vendo ali. E só porque, sei lá, de repente ela não tem o mesmo estilo de vida ou não segue as mesmas opiniões que a gente, acredito eu que a gente não tem que levar tão a sério assim essa frase também. É mais porque eu até anotei aqui uma observação. Não que tenhamos que aceitar tudo de todo mundo, mas os espertos vão entender o recado. Então, assim, acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. A gente não precisa julgar tanto as pessoas, mas também a gente não precisa aceitar tudo de todos para que a gente se sinta mal ou para que algo faça mal para nós. E isso é inclusive um aprendizado do que é ser humano, da consciência humana, dos nossos sentimentos, e isso é abordado 100% no livro, então por isso que eu queria deixar essa frase aqui para vocês. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, a sua inscrição me ajuda muito e quem sabe a gente pode aprimorar tudo mais e tudo pode ficar melhor com a sua inscrição, isso ajuda muito o canal a crescer. E quem sabe mais vídeos por semana vão surgir por aí, não é? Porque eu acredito que nesse mundo tem muitas coisas pra gente conversar sobre, né? Então até a próxima!